A Polícia Civil concluiu o inquérito e descartou o crime de maus-tratos contra aquele cãozinho que foi encontrado lá em Major Isidoro. Vocês lembram dele? Que até então as primeiras informações é de que teriam arrancado os olhos deles, mas ele tinha um tumor venéreo, inclusive, que causou todo esse problema. Quem vai trazer essas informações e também sobre esse assunto é a repórter Maria Maciel, que está comigo ao vivo nesse exato momento, Maria, para a gente desmistificar toda essa situação que no começo pareceu ser maus-tratos de forma covarde e depois foi confirmado através do veterinário de que ele tinha uma doença rara que causava toda essa situação terrível e triste que causava muitas dores. Maria Maciel, nos atualize. Exatamente, Wilson, a gente que vem acompanhando este caso desde o início. Após as oitivas de testemunhas e também do dono desse animal, desse cachorrinho, a Polícia Civil concluiu que o tutor fez o possível dentro da situação financeira para cuidar do animal. Em nota, a Polícia Civil disse ainda que confirmou que ele adquiriu remédios para tratar o animal, a doença, e que, de acordo com testemunhas, ele não abandonou o cachorro. O cachorro fugiu do quintal de casa e foi encontrado por uma moradora da cidade. Então, depois de ouvir essas pessoas, ouvir testemunhas, vizinhos e o próprio dono do animal, a Polícia Civil chegou a essa conclusão que não seria o caso de maus-tratos, já que a pessoa teria adquirido remédio tentando cuidar do animal, mas ele fugiu aí num descuido do quintal de casa. Agora, a gente que vem acompanhando este caso desde o início, inclusive com a participação da OAB, que recebeu essa denúncia desde o início de que ele teria sido abandonado e teria até quando a gente falou nos primeiros dias de que teria os olhos arrancados e depois a gente verificou, os médicos veterinários confirmaram que se tratava de uma doença. A gente volta a falar então com a Rosana Jambo, que é presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB. Boa tarde, Rosana. Como é que vocês recebem a notícia aí da conclusão desse inquérito, que chegou a essa conclusão de que não seria maus-tratos? Bom, o que nos chegou foi completamente diferente. A denúncia que nos chegou foi que o animal teria sido abandonado. A princípio, todos ouviram falar que provavelmente alguém teria arrancado os olhos do animal e ele deveria ser tratado em relação a isso. Mas nós recebemos por telefone a denúncia de que o dono morava bem perto dele e que havia abandonado o animal na rua. Ele não sabia do que se tratava, achava inclusive terrível ter acontecido o que aconteceu, supondo ainda se tratar de uma possível mutilação nos olhos, mas confirmou por telefone que se tratava de abandono, que era uma pessoa negligente e tinha abandonado seu animal na rua depois desse fato. Então, é uma discussão que nós não vamos ter, nós não vamos de modo algum debater aí o procedimento da polícia. O procedimento da OAB foi feito, nós encaminhamos para a subseção ao doutor Raul. O doutor Raul procurou tanto o Ministério Público quanto a polícia local. E se eles assim concluíram, nós respeitamos a decisão da polícia, porque no que coube à OAB, todas as providências foram tomadas. E vocês vinham acompanhando desde o início, recebeu essa denúncia, fez os encaminhamentos necessários. Todos os procedimentos necessários à OAB foram feitos, que foi encaminhamento de denúncia. E em relação a quem recolheu o animal das ruas, a dona Salete, nós estamos tentando dar todo o suporte a ela, porque ela precisa continuar tratando desse animal. É necessário que as pessoas que não tenham condição de cuidar do seu animal peçam ajuda. Porque quando não se tem condição, aqui mesmo em Maceió nós temos vários casos, as pessoas pedem em rede social para que o animal não fique desassistido. Porque desassistir com falta de médico veterinário ou desassistir em termos de abandono também é considerado maus-tratos. É necessário que as pessoas tomem conhecimento disso. Pode não ter sido o caso de Major Isidoro, mas é o caso de muitos animais que recebemos denúncias todos os dias. Não pode cuidar do seu animal, precisa de ajuda, peça ajuda, para não ser incriminado, no crime de maus-tratos. Nesse caso específico, a tutora, ela pode ainda ter esse cachorro de volta? Como é que fica essa situação? Olha, eu acredito que pela falta de condição alegada pela polícia, não é isso? Eu acredito que eles não vão ter o animal de volta. Se não tem condição, não pode ter.
Se não teve condição de cuidar, de tratar, também não pode ter de volta. Esse é nosso entendimento. E se existe hoje uma assistência dada para esse animal com um futuro diferente e assistido, é com essa pessoa que ele deve ficar. Certo, muito obrigada, Rosana, pelas explicações. Então, esse trabalho, esse é o papel da OAB, de receber essas denúncias, encaminhar os procedimentos necessários. A gente teve a conclusão aí dessa investigação, né, que comprovou que não houve maus tratos, mas é preciso sim que todas essas denúncias sejam apuradas. A princípio podia ser uma situação, mas depois foi comprovada a outra, mas é necessário sim que haja essa investigação, apuração de todos esses casos, como foi feito aí nessa situação de Major Izidoro. Volto com você, Wilson.